Boa noite a todos. Agora está pronto, Marcelino? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, Maria e de São Francisco de Assis se faça presente aqui nessa casa por todo sempre. Assim seja. Então, pessoal, cumprimento aos amigos do Instagram. Nós estamos no Instagram e no Facebook, Marcelino? Instagram e YouTube, né? Cumprimento aos amigos do Instagram que estão nos assistindo. Se tiver perguntas, mandem, né? Que aí o Marde mais o Marcelino já passa para a Elisete. Então, hoje a gente encerra o Setembro Amarelo, né? Esse mês de prevenção à vida. E a última palestra ficou o tema insegurança. A Elisete foi a responsável por nos trazer esse tema. Inclusive foi passado pelo André, nosso pai maior. É um tema extremamente importante e extremamente relevante na nossa vida. Eu vou fazer a prece inicial, é que hoje os meninos da música não vieram, e logo a prece inicial eu já passo a palavra para a Elisete, que vem esclarecer e iluminar a nossa noite de hoje. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido e amado Mestre Jesus, nessa noite de hoje. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos, pela oportunidade de estarmos com os nossos irmãos de fé. Agradecemos pela oportunidade de aprendizado, que possamos sair daqui nessa noite com a nossa consciência, a nossa mente mais iluminada, mais esclarecida. Peço aos mentores, guias espirituais, que iluminem a nossa facilitadora, a nossa palestrante da noite de hoje, dando a ela discernimento e sabedoria. Esteja conosco Jesus, por todo sempre. Que assim seja. Obrigada, Alexandre. Boa noite. Tá bom o som assim? Tá? Boa noite, pessoal do Instagram, do YouTube. Gente, como o Alexandre falou, nós vamos falar... Não, Marcelino, não tá legal, não. Nós vamos falar sobre insegurança. Tá sentindo? Nós vamos falar sobre insegurança como um tema muito importante. Quando a gente fala em insegurança, a gente pensa naquela insegurança natural que todo mundo tem. Todo mundo, em algum momento, se sente inseguro, por uma situação ou por outra. Hoje, nós vamos tratar a insegurança de uma forma um pouquinho mais profunda, quando ela começa a se tornar algo perigoso para nós. Você quer me passar o outro microfone? Para a gente poder fazer isso. Pronto, melhorou. Mais limpo, né, o som. De forma que a insegurança, dependendo da quantidade dela na nossa vida e da forma que a gente deixa ela tomar conta de nós, ela se torna algo nocivo. Nós vamos começar definindo a insegurança. O que seria essa insegurança? É a sensação de incapacidade e quase medo diante de uma situação. E aí tem um complemento que diz, geralmente, situações que ainda vamos viver, por acharmos que somos vulneráveis e sem condições para enfrentarmos. Então, a nossa vida ela vai trazendo situações para nós. Toda vez que eu não me sinto seguro diante de uma situação, eu me sinto o quê? Incapaz de lidar com ela. É isso que a insegurança traz para nós, esse sentimento de incapacidade, de resolver uma situação. Isso pode ser algo bem pequeno, ou pode ser algo muito grande e pode tomar proporções que atrapalham a nossa vida. Quando a gente fala em proporções pequenas, é quando a gente levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou comer pão ou ovo? E aí você não se sente seguro para tomar esse tipo de decisão simples. E aí você vira para o esposo e fala assim, o que você quer comer hoje? Mas no fundo você não está perguntando o que ele quer. Você está perguntando o que nós vamos comer, porque aí eu não preciso decidir. É pequeno, não é? E quando isso se torna algo grande? E quando você tem que tomar grandes decisões? E quando você passa por situações altamente problemáticas?
Se eu não consigo decidir o que tomar no meu café da manhã, como eu vou tomar esse tipo de decisão? Então, a insegurança, ela é algo muito sério. Então, olha lá, ela traz para nós a sensação de quase medo. Quando eu decido que vou vir para o Gemã com uma sandalinha de salto e eu não estou segura da minha decisão, eu entro na porta e faço assim. Nossa, está todo mundo me olhando. Por que eu pus? E agora? Não, olha lá, aquela moça veio de chinelo e eu vim de sandália agora. Nosso outro também. E aí você vai se tornando um sofrimento por uma coisa simples, por uma decisão que você poderia ter tomado com toda a segurança, porque você é um ser único. Então é por aí que a gente tem que começar. O mais legal dessa segunda questão, eu até já passei, não tem problema, é que fala que geralmente são sobre situações que nós ainda vamos viver. Então a gente fica, junto com a insegurança, a gente tem a questão da ansiedade, que já foi trabalhada aqui muitas e muitas vezes. E também a questão do medo, que também já foi tão trabalhado. Agora, olha que legal, em condições normais, ela é positiva. Então, sim, todos nós vamos passar por momentos de insegurança e isso é bom. Porque quando eu estou insegura sobre algo, eu questiono as minhas capacidades e os recursos que eu adquiri para lidar com a situação. E isso, de uma forma controlada, faz com que eu aumente os meus recursos, eu busque forma de aumentar eles e eu busque aumentar as minhas capacidades e as minhas competências. Então, ele me tira da minha zona de conforto, muitas vezes. Mas isso se eu souber lidar e se eu souber dosar essa insegurança. O problema, olha lá, é que ela sempre vai existir em nós. Deixa eu só passar para cá para a gente poder falar. O problema é quando isso se torna permanente e nocivo. Quando eu estou sempre inseguro, eu já não estou vivendo momentos de insegurança, e sim eu me tornei uma pessoa insegura, isso começa a prejudicar a minha vida. Eu começo a achar que eu nunca tenho o recurso e que eu nunca vou alcançar a competência que eu preciso. Então, se para resolver situação X, se para enfrentar tal problema, eu preciso da competência Y, em vez de tentar buscá-la, eu começo a achar alguém que a tem para trazer para perto de mim. Eu começo a achar que eu nunca vou conseguir. O inseguro tem esse sentimento de que todos conseguem, menos eu. Eu sou vulnerável, eu sou frágil, eu não consigo. E isso é a nossa questão preocupante. Como eu tinha dito anteriormente, nós sempre vamos ter momentos de insegurança, porque olha lá, a vida sempre testa as nossas competências e recursos. Recentemente eu abri um negócio. Eu dou aulas particulares. Lá vem conteúdo de crianças de primeiro período, 4 aninhos, até 5º ano, 10 anos. Claro que eu não sei todos os conteúdos. É claro que eu não sei. Até porque todos os anos as coisas se renovam. Então, está sendo testada minhas competências e minha habilidade ali todos os dias, a hora que cada aluno entra. Agora, como eu vou lidar com isso, é uma questão só minha. Se isso vai me causar insegurança e eu vou travar, eu vou parar com as aulas, eu vou deixar aquele aluno, ou eu vou arrumar uma desculpa para ele, ou eu vou buscar o conteúdo, aprender e no outro dia ensinar. Então, é a forma que eu vou lidar com isso é que é diferente. A insegurança continua existindo, porque vai aparecer uma nova situação. O problema pode estar ali ainda, até eu resolver. A forma que eu vou lidar é só minha. E é isso aí que nós temos que ver hoje, nós juntos. Volta lá, amor. E aí nós vamos conversar agora sobre as causas comuns da insegurança. O que mais tem tornado as pessoas inseguras? Porque hoje nós estamos criando uma geração insegura, infelizmente. Nunca foi tão buscado os profissionais da saúde mental. Nunca as pessoas se tornaram tão ansiosas, tão inseguras, tão dependentes umas das outras, tão sem identidade própria. Então, olha lá, primeira questão, quanto mais eu busquei sobre o assunto, eu vi que as pessoas têm se tornado inseguras, é sobre a violência. Lembra que eu falei que é aquela sensação de incapacidade de lidar? Sim, a violência está aí, a gente sai na rua, sabe que está correndo risco, a gente deixa a nossa casa e sai, a gente sabe que ela pode ser assaltada, pode ou não pode? Eu posso ser assaltada aqui agora, junto com vocês, isso pode acontecer na hora que eu sair ali fora. Nós sabemos disso. É motivo de insegurança?
Para alguns, para outros não. O que pode ser feito a respeito? Todo momento, cada decisão que a gente toma, ela tem que ser pensada. A gente tem que trazer para a luz da razão. Nós temos que começar a pesar. Eu tenho a opção de ficar sempre em casa, não fazer nada porque eu estou com medo. Vamos colocar a questão da pandemia? As pessoas agora, foi liberado, não foi o convívio social, desde que seja com os cuidados devidos, como nós estamos fazendo aqui. Olha aqui, a gente está cuidando, não está? Espaçamento, máscara. Eu estou sempre que eu estou aqui, eu estou longe de vocês, né? Para facilitar a filmagem, mas até aquele momento de começar eu estava com a minha, quem chegou cedo viu. Mas e aí? Eu posso decidir ficar na minha casa escondida de todo o resto, da violência, das doenças, dos riscos, de tudo mais, ou eu posso raciocinar e pensar até que ponto a insegurança e o medo vão tolir a minha liberdade. Então, eu vou trazer para o meu raciocínio o que eu devo fazer para evitar a situação. Se eu estou com medo da violência, o que eu posso fazer? Eu posso dirigir à noite com os vidros fechados, com as travas abaixadas do carro. Eu posso procurar por uma companhia para ir junto comigo, eu não estar sozinho. Eu posso trancar bem as janelas da minha casa e os portões. E tudo isso eu posso, sem tolir a minha liberdade. Porque quando começa a tolir a liberdade, a sua decisão já está errada. Você já está sendo inseguro de uma forma nociva. É aquilo que a gente falou lá no comecinho. Então, a insegurança vai existir? Vai. Falei lá, não foi? Como eu vou lidar com ela? Aí vamos trazer para a razão. Como eu vou lidar com ela? Porque senão nós vamos travar, nós vamos bloquear e vamos parar de viver com liberdade. Nós temos liberdade para andar, nós temos liberdade para falar, nós temos liberdade de vestir o que quiser, de comer o que quiser. Mas a insegurança tem tirado isso das pessoas. As pessoas têm vestido o que a maioria veste. Têm falado o que é comum àquele grupo, o que eles gostam de ouvir. Têm tomado as decisões que não são deles e sim das outras pessoas. Então é isso que a gente tem que ver. Outra questão que traz muita insegurança, pressão. E aí eu trouxe como ilustração para nós a pessoa estudando. Vocês já perceberam que pessoas que vão passar por prestar concurso, Enem, essas provas importantes, né, que vão determinar situações para a vida delas, elas se tornam inseguras? Como que vai lidar com a insegurança? Mesma coisa que a gente fez aqui agora com a violência. Vamos trazer para a razão. O que eu posso fazer sobre isso? Eu posso me preparar bem, eu posso estudar X horas de prazo por dia, eu posso me alimentar de forma que estimule meu cérebro, eu posso praticar atividade física para o meu organismo estar em equilíbrio, eu posso fazer inúmeras situações para eu ir bem naquela avaliação. Mas a partir do momento que eu sentei lá naquela cadeira, a insegurança ela não pode mais aparecer. Por quê? Porque eu já raciocinei que tudo que eu tinha que ter feito, eu fiz. Agora eu só vou mostrar que eu fiz. E se não der certo, isso não pode ser motivo para da próxima vez você não tentar de novo. Sabe por quê? Eu costumo dizer que concurso não marca a capacidade de ninguém. Eu sou concursada. E eu mesmo assim eu falo que isso não marcou minha capacidade. Porque assim como eu, inúmeros professores que trabalham comigo são concursadas. Eu acredito naquelas que são excelentes e naquelas que não são excelentes. Então, o concurso que elas passaram não determinou a capacidade delas. O esforço delas diário determinou. Então, não há por que ter insegurança quanto a uma coisa dessa. Porque você vai mostrar que você consegue. Você vai fazer o seu melhor. O que mais que pode trazer insegurança de forma muito comum? A educação. Isso é muito questionável. Mas, de acordo com o estudo, inclusive, gente, eu não falei, né? O estudo é baseado no livro As Dores da Alma, do médium Francisco do Espírito Santo Neto, o Espírito Hamed. Todo o estudo foi baseado nesse livro, é muito bom. Indico para vocês lerem quando puderem. A educação tem uma questão muito delicada. Os pais, principalmente antes, hoje não, já tá em forma até desequilibrada, nos educavam como? Você vai vestir essa roupa. Você vai sair com essa companhia. Você vai comer isso aqui que eu pus no seu prato. E nunca dá liberdade de escolha. Quando esse ser cresce e tem que escolher, ele não criou essa competência para a vida dele. E aí estamos nós aqui, que muitas vezes vamos olhar na frente do espelho e falar que roupa eu visto. Eu queria essa, mas será que é ela? Que é boa para aquele lugar?
a mãe e o pai não estão ali mais para escolher. E aquilo traz sofrimento, traz aquela insegurança doentia. E ela não termina no momento que ele veste a roupa. Ela termina no momento que ele tira, quando ele voltou para casa. Porque durante todo o tempo que ele tiver com aquela roupa, ele está sentindo-se inseguro, incapaz, sem a competência para estar com aquela vestimenta naquele ambiente. Sabe quando que isso acontece com frequência, principalmente com as mulheres? Em evento. Você falar com uma mulher assim, tem um casamento de fulano, nós vamos. Um mês antes, gente. Ela tem um mês de insegurança sobre qual vestido colocar. Sobre qual brinco combina. Mas essa roupa dá para esse horário do casamento ou não? Mas como que eu vou fazer? Combina com a gravata do marido? Olha, gente, não é? Inseguranças criadas pela forma que foram educados. Pela forma que a sociedade educa o ser hoje. O que é bom? É bom dosar. Porque hoje está tendo o inverso. E aí as novas gerações estão vindo muito cheios da liberdade. Que já está virando libertinagem, não é assim? Claro que você vai ensinar para o seu filho que uma casa de oração não é local para você vir de bonezinho de lado. Não é assim. Não vai vir de mini saia. Porque aqui é um lugar de respeito. Não é deixar de ensinar. Entenda o que eu estou dizendo. Dar oportunidades de liberdade. Para aquela pessoa não crescer insegura. Saber que a opinião dela é importante. Então, para os mais pequenininhos, o que é orientação? Ofereça 2 opções e fala assim, olha, para ir na casa de oração, a gente tem que vestir com respeito. Então, aqui, ó, a calça serve, essa saia comprida serve, essa aqui serve. Qual que você gosta? Olha que bacana. Você está ensinando e mesmo assim dando oportunidade daquele ser se tornar seguro, de perceber que o que ele acha, o que ele pensa é importante. Tá bom? Então, vamos seguir. Gente, se tiver dúvida, alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Só levantar a mão que os meninos levam o microfone. Eu estou com dificuldade com esse negócio. Mas deixa eu ver se vai funcionar agora. Espera aqui. Vamos ficar com o antigo. E aí agora vem as características dos inseguros. E aí, o que nós vamos fazer nessa noite? Minha proposta para vocês. Identificar o que dessas características nós temos. Como eu disse, todos nós temos momentos de insegurança. Mas nós não temos a característica permanente. Senão nós nos tornamos inseguros. E aí nós temos que começar a combater essa insegurança nociva. Primeira característica. Sente muito medo. Tem medo de amar. Tem medo de mudança. Tem medo de cometer erro. Tem medo da solidão. Tem medo de se pronunciar. Quando o ser ele é extremamente inseguro, ele tem medo de um novo relacionamento. Ele tem medo de se ferir. Ele tem medo da mudança porque ele não sabe se vai ter competências para se adaptar. Olha como é difícil. Eu costumo dizer que hoje eu sou um pouco mais segura do que eu fui. Eu fui uma adolescente altamente insegura. Segui muito grupo, vamos dizer assim. Mas eu já melhorei. Agora, essa característica aqui do medo é algo que eu estou trabalhando. Um exemplo que eu quero dar para vocês é quando a casa transformou. Essa casa era uma casa kardecista e se transformou em Umbanda. Foi algo gradativo. E nem de forma gradativa eu me adaptei rapidamente. Porque a minha insegurança era, será que o que eu queria, eu conseguia, e eu ia me adaptar, tudo aquilo, e aquilo me trouxe sim um sofrimento. Quem estava comigo percebeu. Alguns questionaram, conversaram comigo, e aí eu me adaptei. Eu tive que trazer para a razão, trabalhar em mim as minhas competências de adaptação para poder aceitar essa mudança. Então, é isso que nós temos que fazer. Se você se identificar com esse, fica aí a dica. Não confia no seu valor e desacredita as suas habilidades. Quando o ser é inseguro, o dele nunca é bom. E pode ser ótimo, viu, gente? O melhor. Mas o dele não é bom. Ele costuma olhar, por exemplo, esse trabalho aqui que eu fiz e falar assim, ai, não ficou bom, eu devia ter pedido ao Alexandre para fazer. E ficou bom. Mas ele sente isso. E ele realmente sente. Não é da boca para fora. Tem gente que acha que as pessoas fazem isso para aparecer, para mostrar o dele. Não. O inseguro, ele sofre mesmo. Ele olha o tempo todo aqui e a maioria vai estar pensando assim, mas ficou ótimo. E ele fica assim, nossa, não devia ter feito, não devia ter posto verde. Até o último slide passar, mas por que eu pus verde? E vai sofrendo com aquilo. Porque ele não acredita no próprio valor.
E nós temos muito valor. E cada um de nós tem habilidades maravilhosas, que não é a mesma do outro que nós gostaríamos de ter, mas temos as nossas. Hoje nós estávamos reunidos com alguns amigos e os meninos cantando no microfone, karaokê e tal. Eles cantam, Elisete. Eu falei, não, gente, eu não sou boa cantora. Isso é assumir. Não estou dizendo para vocês fingirem ser o que não são. Assuma o que você é. Mas eu sou uma ótima desenhista. Eu sou uma boa oradora. Eu sou uma boa professora. Eu tenho outras habilidades. E eu preciso reconhecê-las. Isso é importante para mim, porque eu sou um ser especial. Você é um ser especial. Você é um ser especial. Então, para que tanta insegurança? Porque eu não sou bom nisso? Mas o que tem? Quem tem que ser bom naquilo? É o outro. Eu sou boa nisso. Eu sou boa em fazer um café. O meu marido faz o melhor café do mundo. O meu café é uma porcaria. Viu? Olha lá, me comemorando. Porque é mesmo, é muito bom. Então, cada um é bom numa coisa. E seja seguro naquilo. E fala assim, o meu café é bom. Porque eu sei fazer um ótimo café. Eu posso não saber fazer carne, mas café eu faço. Isso faz toda a diferença. Espera aí. Olha lá onde é que fica a avaliação dele, gente, na mão do outro. Isso é muito preocupante. Quando eu nunca acho que o meu é bom, que eu sou boa, que eu consigo, que eu valho muito, eu deixo que o outro me diga isso. E eu posso encontrar pessoas terríveis, que vão falar coisas que vão me magoar, que às vezes nem são verdades. Então, não deixa a avaliação de você, do ser que você está se tornando, na mão do outro. E outra coisa, o que você era ontem não é mais. O Alexandre postou essa semana, não foi? Não me avalie pelo que eu fui ontem. Eu estou em constante processo de mudança. Nós estamos em constante processo de mudança. Então, imagina se eu deixasse a avaliação do que eu sou para as pessoas que me conheceram há 10 anos atrás. Eu já mudei muito. Eles vão me ver na rua e vão achar que eu sou aquela menina de 10 anos atrás. Porque eles não me viram mais, não viram a minha transformação. Quem viu? Eu. Eu sei. Então, é você que tem que avaliar o seu ser. 3. Não se vê capaz de enfrentar as ocorrências da vida e então se apoia no outro. Toda vez que aparece uma situação, problema, os desafios, né, como foi falado aqui, em vez de tentar resolver, o inseguro busca alguém que resolva para ele. E quando ele não acha, entra em depressão, porque ele se tornou a pior criatura do mundo, a que não consegue resolver nada. Então, o que o inseguro que está nessa situação tem que fazer? Tentar. Tentar. E se fracassar, tentar de novo. E tentar de novo, e tentar de novo. Ano passado, eu tentei abrir uma empresa, mini empresa, vamos dizer assim, eu não sei qual é a palavra certa, eu não sou dessa área. Micro, né? Marcelinho, obrigada. De doces, diets e tal, é uma coisa que eu faço bem, eu gosto bastante. Não deu certo. Nunca mais eu vou tentar alguma coisa? Eu não posso ser empresário por isso? Eu não posso abrir uma empresa? Não. Fracassei. Pronto. Já estou montando outra, dando certo. Graças a Deus. Outra coisa. Porque, como eu disse, são muitas as habilidades que cada um tem. Não tem que ter insegurança por uma situação frustrada da sua vida, porque elas vão aparecer sucessivamente, porque tem que ter aprendizagem. A gente, infelizmente, no nível que estamos, aprendemos muito mais pela dor. Ainda, infelizmente. Então, nós não podemos deixar que o outro resolva. Porque quando eu não tomo as decisões da minha vida e eu deixo na mão do outro, o que o outro mandar, eu tenho que pegar. E se ele me mandar um monte de problema e um monte de sofrimento, eu tenho que pegar. O que eu vou fazer? Fui eu que mandei ele resolver. Fui eu que pus a minha vida na mão dele. Entreguei de mão beijada. Então, eu vou acatando situações que eu não gostaria só porque eu não fui corajoso 1 minuto para tomar uma decisão. Não vai ter consequência de um jeito ou de outro. Se o outro tomar a decisão e der errado, você não vai ter que assumir as consequências. Então, não é melhor quando você mesmo decidiu aquilo? Se a consequência for muito ruim, pelo menos fui eu que decidi. Eu vou aprender com aquilo. E pronto. 4. Se torna dependente da presença e da aceitação do outro. As pessoas inseguras têm uma tendência a nunca estarem sós. E quando eu falo só, não é andar sozinho. É relacionamento. Ele está sempre se relacionando com alguém. Sabe por quê? Porque ele não se sente suficiente. Ele sente que falta algo. Como eu disse, se sente incapaz para tocar a vida. Então, ele busca alguém. Só que essas pessoas estão, o quê? Fragilizadas emocionalmente. Então, elas tornam esses relacionamentos impossíveis.
com crises de ciúme intensas, com mania de controle. Sabe por quê, gente? Um relacionamento ele só pode começar por um motivo, por amor. Qualquer tipo de relacionamento, por amor. Quando não é por amor, é por insegurança, ele não vai para frente. E ele vai trazer inúmeras situações de sofrimento. Então, cuidado. Vamos avaliar cada relacionamento que a gente ingressa na nossa vida. Pesar. Por que eu estou iniciando esse relacionamento? Se a resposta não for amor, nem que seja em um grau pequeno, não segue. Não segue porque você está caçando sofrimento para a sua vida. Porque a dependência, a carência, ela vai te prejudicar, um momento ou outro. A hesitação se torna um constante. A pessoa sempre se certifica, só que com o outro. O que é essa hesitação? Eu preciso tomar uma decisão. Não, mas eu ainda preciso ver mais aquilo. Eu preciso tomar agora. Não, mas não tem ninguém aqui para eu perguntar, né? Aí eu vou adiando, eu vou hesitando, eu vou procrastinando, eu vou enrolando, até chegar alguém e eu falar assim, isso dá certo, não dá? Está tudo pronto, você fez tudo. Você está com as competências, com as habilidades, com os recursos, com tudo pronto, o plano elaborado, trouxe para a razão, pensou. É só você falar assim, é agora. E aí você espera alguém chegar e falar assim, vai dar certo, não vai? E se mesmo com tudo pronto, essa pessoa falar assim, eu acho que não. E aí? Quem já passou por isso? É terrível. É terrível. Então, nós não podemos permitir que essa hesitação faça parte das nossas decisões. Se você está certo disso, se o seu íntimo diz que esse é o caminho, faça. Simplesmente faça. Foge das consequências. E para fugir das consequências, ele foge de tomar decisões, como eu tinha dito antes, né? Se segura na ideia predominante ou na mais aceitável. Eu coloquei aqui 2 exemplos que agora seria ideal para a gente conversar. O primeiro é a religião. Acho que foi a Daniela que postou uma frase bacana essa semana, né? Sobre assumir a religião e tudo mais. Gente, quem é inseguro por estar aqui, ele mostra isso quando ele não está aqui. Quando ele saiu do portão. Porque ele não conta para ninguém. É segredo absoluto. Porque ele não está seguro de estar aqui. Porque se ele estivesse seguro, quando ele se tornar seguro de estar aqui, ele sai lá fora e fala assim, estou indo Gemã. Não é bacana demais. Lá eles me ajudaram. Lá eu melhorei. Lá eu aprendi um tanto de coisa, transformando a minha vida. Eu estou até com mais saúde. Você acredita? Porque foi o que eu fiz. Mas eu gastei um tempinho. Então, eu estou falando por experiência. Quando você se sentir seguro da sua decisão de estar aqui, você vai fazer isso. Você vai lá fora. E aí não interessa se você está conversando com um padre. Hoje eu estava conversando com a filha de um pastor. E ela adorou me ouvir. A gente bateu um papo bacana. Ela tem os motivos dela de estar na igreja evangélica, eu tenho os meus motivos de estar aqui e eu estou segura disso. Eu não permiti que a minha insegurança me tornasse um ser comum, porque eu não sou comum. Eu sou única. Porque enquanto a gente tem insegurança, a gente se torna comum. A gente se mistura. Aí na roda de conversa, falando de religião, a maioria é católica, aí você fala assim, não é mesmo? Boa. Não que ela não seja boa. Mas é porque para você não é ela. Então, por que você está dizendo que é? Por que você está dizendo que é? Para que essa insegurança? Porque está preocupado com o que o outro acha? O outro não está aqui com você. Ele não estava na sua casa resolvendo seus problemas. Você conseguiu resolver com a aprendizagem que você pegou aqui. Não é mesmo? E a questão da política. Gente, nunca na vida de vocês vão encontrar um período tão bom para identificar os inseguros quanto na política. Porque principalmente aqueles que fazem média. O que é? Você vai perguntar assim, eu estou apoiando o político tal. E você? O seguro vai te responder, eu apoio o político tal. O outro, por esse motivo, esse. E vai respeitar a sua opinião. O inseguro, ele tem 2 posturas. Ou ele vai te agredir, ele vai dizer, você ficou louco? Mas por quê? Ou, muito pior, ele não está apoiando o seu candidato, ele fala assim, é mesmo, isso aí é bom. É o que faz médio. É o que simula situações para evitar conflitos. Isso é insegurança. Isso é insegurança. Então, vamos lá. Reproduz o que é seguro. As pessoas que só reproduzem aquilo que deu certo, elas são inseguras. E aí eu coloquei o exemplo de relacionamentos.
Nós temos uma tendência de querer procurar um relacionamento exatamente igual àquele da pessoa X que deu certo. Funciona muito quando você procura um cônjuge idêntico ao pai, quando os pais têm um bom relacionamento. O problema é que você não é sua mãe. E aí você não vai conseguir reproduzir. Isso acontece muito. As mulheres buscam um cônjuge igualzinho ao pai. O pai, ele é aquele homem que trabalha de segunda a sexta, no sábado pesca e no domingo fica com a família. Ela vai procurar até ela achar o homem que trabalha de segunda a sexta, pesca no sábado e fica domingo com a família. Só que aí ela esqueceu de ver que domingo ela gosta de sair com as amigas. Como é que vai fazer? Porque ela não é a mãe dela que gosta de ficar domingo com a família. E aí? Então, o inseguro ele tende a repetir processos que deram certo para alguém, sem levar em conta o que é bom para ele. E isso é que traz o sofrimento. Quer dizer que aquela pessoa ela é ruim porque ela é igual ao pai? Não. Ela é ruim para você porque ela não é compatível com o que você pensa e o que você quer. Isso é que é diferente. Então, nós temos que começar a nos ver como pessoas, como eu disse, únicas. Para mim, a pessoa tem que gostar de sair com os amigos no fim de semana, porque é o que eu gosto de fazer. Se o meu pai gosta de ficar com a família, olha lá que delícia. Minha mãe também, então eles estão bem, mas eu não. E agora? Então, procurem nos relacionamentos, nos trabalhos, nos empregos, nas amizades, nos seus ciclos de confiança, em tudo que vocês viverem, o que é bom para vocês e não para alguém. Não porque assim é bom para o outro, não porque assim deu certo para os meus pais, porque assim deu certo para o meu irmão mais velho. Né? Os filhos caçulas têm tendência em querer repetir o que os irmãos mais velhos fizeram, especialmente se isso deu certo. Não é assim? Então, vamos tentar ser nós mesmos. Se esconde no conhecimento. Essa é a menos identificável. Sabe, mas não opina. Sabe quando a pessoa ela é muito, muito insegura sobre algo, que sabe o que ela faz? Estuda. Estuda, 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 mas não absorve nada, porque ela continua insegura. E aí ela vem aqui na frente, fazer o que eu estou fazendo, e fala. Fala lindo, gente. Fala que tanto de informação, informação, informação. E aí se alguém vir lá atrás e falar assim, o que você acha sobre isso? Trava. Na mesma hora. Porque ela não é segura sobre aquilo. Ela só tem conhecimento. Muitas pessoas se escondem atrás do conhecimento. Isso principalmente nas profissões. A pessoa não é segura de estar fazendo aquilo, então ela busca conhecimento, conhecimento, conhecimento para ver se torna seguro. Mas se ela não achar dentro dela o que a faz querer aquela profissão, aquele emprego, aquela atividade para a vida dela, ela vai continuar tendo só conhecimento e nunca segurança. Se eu não estivesse segura do que eu estou falando aqui, possivelmente eu estaria tremendo. E se alguém olhasse diretamente no meu olho, eu ia desequilibrar. Isso é natural. Então, nós temos que buscar mais segurança em cada decisão da nossa vida. Buscar o conhecimento pelo motivo certo, para se melhorar. Ela sente-se sempre observada e criticado. É como eu disse. Quando eu dei o exemplo, gente, não comentei que foi algo que eu vivenciei. Eu amo rasteirinha, andei a vida inteira de rasteirinha para baixo e para cima. E, de repente, eu encontrei um médico que disse, sua coluna não vai melhorar se você não parar de encostar o pé no chão. Bota um saltinho. Eu entrei na loja para comprar o salto assim. Oh, meu Deus. Onde que eu vou com isso? Eu não achava lugar. De tão insegura que eu estava sobre uma coisa tão besta. E o primeiro dia que eu pisei aqui, eu ficava assim, nossa, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E foi assim, alguns dias, até eu perceber que não faz diferença nenhuma o que eu estou calçando, porque eu não vim aqui para isso. Aí eu fiquei segura, e aí agora eu ando descalço, ou de sapato, ou de bota, ou de o que for. Mas gastou um tempo. Então não tem problema gastar um tempo, tá, gente? Às vezes vocês acham que hoje eu estou inseguro e amanhã eu estou seguro. Não é assim. Você tem o seu tempo e o seu processo. O importante é você não procrastinar ele. Não deixar para depois. Porque se eu tivesse comprado a sandália e guardado no armário, na sapateira e deixado lá, eu ia continuar insegura todos os dias que eu saísse na rua e eu ia continuar com dor na coluna. Pior. Muito pior. Ah, gente, outra coisa. Ele se sente muito observado e muito criticado porque o inseguro é crítico, tá? O inseguro é altamente crítico. Porque como ele está sempre se sentindo incapaz, menor, como eu disse, né? Ele, de alguma forma, ele agride o restante, como se todo o restante das pessoas fossem culpados daquilo.
Então, quando ele está inseguro, ele critica o do outro. Então, ele se sente sempre criticado. Confunde seus objetivos com os dos seus afetos. Se desestabiliza e desespera em caso de rompimento de relações. Quando a pessoa ela não tem objetivo próprio e, por insegurança, acaba tomando a decisão que agrada alguém, por exemplo, na hora de escolher sua profissão, eu não escolhi a profissão que eu queria, eu escolhi a que meus pais queriam. O que vai acontecer? Eu confundi os meus objetivos. Em algum momento vai dar errado, não vai? Porque não era o meu objetivo, não vai trazer felicidade para mim. E aí, nesse momento que der errado, a pessoa se desestabiliza completamente, porque ela não sabe mais achar qual era o objetivo dela. Porque ela foi mascarando com o objetivo de outra pessoa. Isso é muito grave. Então, vamos tentar determinar claramente quais são os seus objetivos. Qual é o meu objetivo espiritual? O que eu proponho para mim esse ano de forma espiritual? O que é o meu objetivo financeiro? O que é o meu objetivo dentro das relações humanas que eu vivo? O que é o meu objetivo? E não o que o meu parceiro acha bom, o que meus pais acham bom, o que seria melhor para os meus filhos. Claro que você tem que ponderar, pensar, raciocinar. Não é tomar decisões precipitadas, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para vocês respeitarem os seus verdadeiros desejos, porque o desejo move o homem. Um homem sem desejo não faz nada. Não é assim? Olha lá, olha, gente, isso é muito sério. Imagina para a pessoa, como eu dei o exemplo, que escolheu ser advogado para agradar a mãe. E vive 20 anos advogando para agradar a mãe. Triste, sofrendo. E o dia que a mãe desencarnar, o que vai virar? Ele não tem mais a quem agradar. Aí não agrada nem a mãe, nem a ele. O que acontece? Um desequilíbrio profundo. E aí já não consegue mais resolver sozinho. Precisa de ajuda profissional. Está vendo que a gente procura situações para nós? Deixa eu pegar o microfone. Queria só fazer uma observação sobre isso que você acabou de falar, porque a insegurança vem baseado sobre tentar um novo. A gente tem muito medo de tentar um novo, né? Então, a gente prefere ficar acomodado a um casamento ruim, solitário, a uma vida fútil, uma vida desempregada, uma vida que causa completamente estabiliza a gente em infelicidade. Por quê? Porque a gente tem medo do novo. A partir do momento que você tem medo do novo, você não se sente inseguro mais. Eu fui dar uma palestra, fui convidada para participar de Mulheres Empreendedoras em Minas, na categoria poeta, de poesia. E eu cheguei lá, estava todo mundo muito bem vestido, muito elegante, as mulheres de brilho, salto. E eu fui de rasteirinha, você está falando de salto, né, e com vestido longo. Aí eu peguei o microfone e fui falar para várias pessoas muito importantes. Aí eu falei tudo que eu queria, aí eu achei muito interessante que uma moça levantou, né, lá no SEAS e falou assim: Daniela, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem medo de arriscar. E com isso, a sociedade está ficando doente, nós somos inseguros e tristes. Só queria fazer essa observação. Perguntar. Você se sentiu infeliz quando você saiu do palco? Claro que não. Senti super realizada. Todas as vezes que a gente consegue enfrentar o medo de ser diferente, o medo de ser nós e o medo do novo, quando a gente consegue libertar disso, a gente se sente mais feliz. A gente está mais perto de se realizar. Porque a gente está respeitando o eu. Que bom. Obrigado, viu? Carência ilimitada. Olha lá o que a Daniela falou. Às vezes, gente, por acomodação, por ter alguém do lado, às vezes a gente fica com aquela pessoa, toma as decisões por ela, sem pensar em nós. O inseguro tem essa característica. Só que, olha lá, passa por esse processo. Primeira entrega. Você entrega a sua vida na mão do outro. Quando eu falo isso, não é só casamento não, viu, gente? Tem gente que faz isso com os pais, tem gente que faz isso com os filhos. Tem gente que só vive em função dos filhos, perde a própria identidade. E isso é muito mais comum nas mulheres, mas tem também com os homens. Perde a identidade de mulher, de ser humano, para ser só mãe. Aí você entrega sua vida na mão dele. Com algum tempo, começa a irritação, porque você percebe que não é isso que você queria. Só que você se vê sem recursos de mudança. E, por último, vem o ressentimento. E um relacionamento que poderia ter passado por um conflito inicial de quebra de opiniões, de mudanças,
que seria algo resolvido facilmente, como eu disse, no relacionamento existe amor. Lembra que eu falei da importância de ser baseado em amor? Voltou nele de novo. Ele vai se tornando algo que vai arrastando, 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 e às vezes existe rompimento de relacionamento familiar e amoroso, e de amigos, de afetos, porque você não se respeitou unicamente. Acredita? Muita gente fala assim, não, eu terminei com meu marido, acabou uma amizade de 20 anos porque ele me fez isso. Nenhum relacionamento termina por causa do outro. Ele só termina por causa de você, porque você deu espaço para que o outro fizesse isso na sua vida. Se você não der espaço, ninguém vai te fazer mal. Se você permitir, vai. Sabe o que é uma decisão importante na vida da gente? Falar não. Falar não é importante demais. Quem não sabe falar não é inseguro, tem medo e sofre. Sofre, porque ele não sabe se impor. Se impor é determinante na mudança. Vocês estão olhando a hora para mim? Porque o relógio não... E ele não consegue ficar só, a gente já falou, não defende os seus direitos. O inseguro não é capaz de ir na loja e falar assim, você me vendeu esse produto, está quebrado. Não fala. Ele pede o irmão, o marido, a mãe, o tio, porque ele tem medo da represália, ele tem medo de ser maltratado, ele tem medo de não ser compreendido, tem medo. E aí deixa até de cobrar os seus direitos. Porque se eu comprei um produto, qual é o meu direito de receber um produto impecável? E se ele não veio simplesmente com muita educação, eu vou cobrar isso. O inseguro não faz isso. Não faz. E a heteronomia crônica. O que é heteronomia? Deixar que o outro determine as leis de como você vai viver. Quando ela é crônica, você faz isso sempre, a vida toda. Então, você vai sempre viver do jeito que o outro quer. E esse é o grau mais alto da insegurança e é o mais crítico, é aquele que atuando e tratando no consultório dela, o Hélio e todos os outros profissionais da saúde mental. Então, vamos lá, gente. Já viu todas as características. Claro que a gente se identificou em algumas delas, não é mesmo? E olha lá, eu tenho o último, perdão. Hipocrisia inconsciente. É aquela pessoa que eu falei que ela agrada todo mundo. Não é assim? É que agrada a todo mundo, porque ela não tem coragem de falar o que ela acha. E é inconsciente porque ela não faz isso porque ela quer. Ela faz porque ela aprendeu que assim é bom, que todo mundo vai sorrir para ela. Ela vai ser sempre querida. Só que tem o perigo da explosão, né? Em algum momento a pessoa não vai conseguir fazer isso, porque nós somos seres. E um ser tem o ego que atrapalha, tem as questões emocionais, tem a sua individualidade. Em algum momento isso vai aflorar na sua vida. E aí tem o perigo da explosão. O que pode ser feito? Desenvolver a autoestima, primeira coisa, aprender a gostar de você, do que você é, do seu corpo que está carregando o seu espírito nessa vida, do que você consegue, das suas capacidades e até das suas fraquezas, que te mostram que você está aprendendo, que você tem coisa para melhorar. A capacidade de admitir os seus erros, isso é muito importante para quem se sente inseguro. Admitir, eu errei e eu preciso corrigir esse erro. Hoje a minha filha fez uma coisa e eu perguntei, o que aconteceu aqui? Ela falou, foi o meu pai. E aí eu dei um sermão mesmo e ela sabe que ela vai ser punida, porque eu falei para ela, nunca minta sobre o que você fez, porque você fez por algum motivo. Você só não pode fazer mais, mas foi você que fez. E aí o Paulo falou com ela, xingou, brigou. E nós temos que fazer esse papel com as crianças, viu, gente? Nós temos que fazer isso. E o que mais? E a responsabilidade de assumir atos. Assumir os atos nossos. Sejam eles bons ou sejam eles ruins. Como eu disse lá do meu exemplo do meu negócio de doces. Fui eu que tive a ideia de abrir. Se alguém me perguntasse assim, não, mas deu errado, Elisete, e agora? Eu falei, ué, mas eu tive coragem, fui lá, fiz. Durante os meses eu adquiri clientes, eu fiz amizade, conheci gente nova. Eu tenho clientes que se tornaram pessoas muito queridas para mim, que eu não conhecia antes. Então, sim, eu abri, eu não dei conta, o trem fechou, eu. E repetir para você, eu. Não foi o outro que parou de me comprar, não foi as coisas que encareceram, não é o mercado que prejudicou, não foi nada disso. Eu abri, eu cansei, eu desisti, eu. Assumir os seus atos o tempo todo. Isso é primordial. Ser senhor de si mesmo, tomar conta da sua vida, não deixar que os outros tomem por você. Como eu disse, quem dá a vida na mão do outro, pega o que ele te entregar. Se guiar pelo seu íntimo, seus desejos, suas ambições. A gente também já falou disso, né? Não vou ficar aqui me repetindo.
viver o hoje. Viver o hoje. Aí eu coloquei, é hoje. É hoje o quê? É hoje tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Porque amanhã não está no seu comando ainda. E o ontem já acabou, não dá para fazer mais nada a respeito. Então, hoje, eu posso me desculpar pelo que eu fiz ontem. Mas ir lá no ontem não fazer, não dá mais. Hoje, eu posso tomar decisões que vão garantir o meu futuro, que eu desejo. Mas eu não posso ir lá no amanhã e fazer acontecer. Então, hoje é o dia para tudo. E a gente tem que pôr isso na nossa cabeça. O mal da nossa sociedade hoje, da humanidade hoje, é que nós não estamos vivendo o hoje. Isso é determinante. E seguir o exemplo do Cristo. Olha lá o exemplo dele. Vou só ler para a gente, tá? Franqueza ao dizer o que pensa, ele era assim. Está lá no livro, e a hora que eu li, eu falei, nossa, quanta verdade. Franqueza ao dizer o que pensa. Segurança de olhar, ouvir e convidar qualquer um. Ele andava, era com as meretrizes, era com os ladrões, não era, gente? E ele era mal falado por isso. E ele não deixou de fazer isso. Ele sabia o objetivo dele. Como eu disse, ele respeitou o objetivo dele. Ser transparente com seus sentimentos, respeitar. Se eu não gosto de ficar junto do André, eu não preciso conviver com o André, gente. Ah, mas a minha mãe gosta dele. Que ela conviva com ele. Respeite os seus sentimentos, as suas afeições, os seus desejos. Liberdade de pedir o que quiser. Você já viu que as pessoas têm medo de pedir o outro? O que vocês vão ganhar de mais ruim quando você pedir algo? Não. Que não dói, não machuca e não traz defeito. Coragem de correr risco para concretizar tudo aquilo que você acredita. Correr riscos, se abrir para o novo. É o que a Daniela trouxe para nós. E é a maior verdade. Finalizando a frase de Jesus, seja, porém, o vosso falar em todos os dias da sua vida. Sim, sim, não, não. Não sejam mornos, não sejam inseguros. Isso só vai prejudicar a vida de vocês. Muito obrigada pelo silêncio. Uma boa noite para todos. Obrigado, Elisete. Que Deus te abençoe. Dê muita saúde. Semana que vem a gente vai anunciar algumas mudanças que a gente vai ter por aí, né? Numa dessas mudanças é um estudo na quarta-feira, só que o André pediu que eu anunciasse na semana que vem, porque depois que a gente vai ter isso. Um estudo muito bacana no meio da semana e que também, dependendo do Marden, vai ser transmitido pelo Instagram. Não dá muito serviço, Marcelino, que já tem muito. Que vai ser transmitido esse estudo, um estudo sobre a Umbanda mesmo. Bem raiz, vai ser um estudo bem raiz. O que é Umbanda, vai ser bem diferente, bem bacana. Mas semana que vem que a gente vai trazer todos esses detalhes. O André pediu que eu aguardasse até domingo que vem para anunciar esse estudo. E domingo que vem a gente vai ter o nosso workshop. A gente vai trabalhar sobre inteligência emocional. E aí eu perguntei ao André, na primeira etapa a gente vai falar sobre inteligência emocional. Eu perguntei ao André o que falar além da inteligência emocional na segunda etapa. Para quem não veio nos nossos workshops, ele funciona assim. É o mesmo horário, às 19 horas. A gente tem uma palestra que vai ser sobre inteligência emocional. A gente faz um lanche. Todo mundo, a gente prepara um lanche. E na segunda etapa é a hora do bate-papo. É nesse momento que o André pediu que ficasse livre o tema. Porque a inteligência emocional ela pode estar aliada à tranquilidade, a problema, à saúde. Para tudo na nossa vida, a gente depende de inteligência emocional. Então, num segundo momento, com a contribuição, claro, do André e com a contribuição do Fernando, que tem estudado muito essa área de inteligência emocional, a gente vai fazer a segunda parte com aberto. Mas a gente precisa da participação de vocês, para a gente ter um bate-papo na segunda etapa. Aí vai depender do André. Eu acredito que se na segunda etapa a gente fizer uma roda, é mais legal. Se a gente conseguir fazer uma roda aqui,
não tem espaço por causa da questão do Covid, né? Mas eu entendi o Paulo, porque quando a gente faz uma roda, fica mais fácil de debatermos. Sim, a gente pode tentar fazer isso, Paulo. É bacana que a gente olha um para os outros, né? E, gente, vocês nunca vão ver, porque não é nosso objetivo, até postei essa semana, né? Nós não queremos 10% do seu salário. Nós